Acessibilidade. Bom dia, sejam bem-vindos arquitetos, engenheiros, profissionais da construção que se interessam pelo tema da acessibilidade. Sejam bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino profissionais a se tornarem referências em acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária. Tenho uma empresa que atua exclusivamente com acessibilidade desde 2016. E hoje nós vamos responder perguntas dos participantes do meu último evento gratuito, o último curso gratuito de acessibilidade na prática. Como combinado com os participantes daquele evento que aconteceu no mês passado, havia uma pesquisa que eles deveriam responder, e quem respondesse a pesquisa, a resposta não seria obrigatória, mas quem respondesse teria um campo lá que ele poderia fazer alguma pergunta diretamente para mim relacionada à acessibilidade ou outra coisa, ou como empreender com acessibilidade. Era um espaço aberto para fazer qualquer tipo de pergunta. E eu prometi para os participantes que eu responderia a todas as perguntas, e é isso que eu estou fazendo aqui às sextas-feiras, sempre nesse horário, tá bom? Então, eu já vou direto aqui para as perguntas, porque tem muita pergunta. Eu acho que no próximo evento eu nem consigo fazer uma promessa como essa, porque o número de perguntas tem aumentado assim muito. E esse aqui, como eu prometi, né, gente? Promessa é dívida. Vamos lá responder aqui a próxima pergunta. Os outros episódios dessa série estão aí no meu perfil, então se você foi um participante desse evento, mandou a sua pergunta, ou ela já foi respondida, ou ela será respondida. A identificação do vídeo é sempre a mesma, então é fácil de encontrar aí, tá bom? Então, a próxima pergunta é a seguinte: quais as principais demandas de acessibilidade no mercado? Quais empresas têm produtos prontos de soluções de acessibilidade para eventos? Como promover acessibilidade em eventos em cidades fora do eixo das capitais? É desafiador, viu? E como organizar e vender os conhecimentos em acessibilidade? Foram 1000 perguntas aqui relacionadas à questão da acessibilidade para eventos. Gente, os eventos, eles têm obrigatoriedade de serem acessíveis, tá? E o que é acessibilidade para eventos? É você pensar no seu evento em uma maneira de fazer com que a maioria dos participantes ou todos os participantes tenham uma experiência que você está oferecendo naquele evento. Então, o evento pode ter, assim, muitas naturezas diferentes. Pode ser um show, pode ser uma peça teatral, pode ser uma exposição, pode ser um festival gastronômico. Gente, evento tem uma infinidade de possibilidades. Então, o que você tem que pensar? Quando você vai trabalhar acessibilidade para eventos, você vai pensar na acessibilidade desde a divulgação. Então, você precisa ter uma divulgação acessível, você precisa ter a possibilidade de as pessoas adquirirem ingressos, caso haja essa facilidade de maneira acessível. A maneira que isso for realizado deve ser acessível, o acesso ao evento deve ser acessível, a utilização dos espaços devem ter elementos de acessibilidade. Existem situações específicas que vão tratar questões de acessibilidade, então há muitos detalhes. Então aqui, ó, vou pontuar o que essa pessoa perguntou aqui. Quais as principais demandas em acessibilidade no mercado? Gente, acessibilidade é para tudo que você vai fazer. Só que assim, a dificuldade de você entender quais são as demandas do mercado é uma questão de vivência, porque uma pessoa que não tenha deficiência, ela não vai conseguir enxergar que existem falhas, que existe falta de acessibilidade para realizar essa ou aquela tarefa. Só que eu já dei esse exemplo aqui muitas vezes. Se você pensar na sua própria rotina diária, tudo que você faz, qualquer que seja a sua rotina. Se você é um adulto que tem o seu trabalho, que vá trabalhar de maneira presencial, você vai ter acessibilidade desde o momento que você saiu da porta da sua casa.
Desde que você saiu na porta da sua casa, lá na calçada tem que ter acessibilidade. Então toda a infraestrutura urbana para as pessoas conseguirem interagir com os espaços dentro de uma cidade, qualquer cidade, devem ser acessíveis. Então isso é para falar dos caminhos que as pessoas vão percorrer para realizar suas atividades. Então assim, infraestrutura urbana tem que ter acessibilidade, o sistema de transportes tem que ter acessibilidade. Se você trabalha, o seu local de trabalho, aquele espaço de trabalho deve ter acessibilidade. Se você estuda, aquela instituição de ensino deve ser acessível. Se você vai a um restaurante, os restaurantes têm que ser acessíveis, bares, cinemas, gente, tudo que você for fazer, e ao supermercado, tudo tem que atender a requisitos de acessibilidade, tá? Então, as principais demandas, eu acho que o principal é você conseguir enxergar o tamanho dessa demanda, e ela é existente. E o que acontece é que a fiscalização tem cada vez mais exigido que os espaços atendam a esses requisitos de acessibilidade e que façam isso de acordo com o referencial técnico, tá? Agora, aqui na minha empresa, o que eu atendo muito são mais outras empresas que precisam se adequar para atender aos requisitos de acessibilidade. Mas a natureza da atividade das empresas, ela é muito variada. Eu já atendi instituições de ensino, já atendi hospitais, já atendi prefeituras, já fiz muita calçada em se tratando de infraestrutura urbana, então calçada acaba sendo pessoa física mesmo, porque os proprietários dos imóveis que são responsáveis pelas calçadas. Que mais, gente? Supermercado já atendi, comércio de rua, shopping, gente, de tudo, acho que de tudo um pouco eu já atendi, que indústria já atendi. Então a demanda, ela é grande, ela é pulverizada, não é assim específico. Entendeu? Quando você vai atendendo cada uma dessas empresas, cada um desses públicos, você vai tender a fazer as indicações para tornar os espaços acessíveis, que vai haver situações que são comuns aos espaços e situações que são específicas para cada tipo de atendimento. Tá? Por exemplo, se você está atendendo uma escola e um hospital, vai haver requisitos de acessibilidade comuns a eles, tipo o quê? Você vai considerar acessibilidade em estacionamento, se tiver estacionamento, nos acessos, na circulação interna, sanitários, isso tudo é comum à maioria das edificações, mas existem considerações específicas que são para instituições de ensino que você deve atender, e existem situações específicas em hospitais que você deve atender, em centros de saúde que você deve atender. Então você tem que conhecer o todo e tem que conhecer as especificidades para conseguir fazer uma avaliação e uma indicação adequada, tá? Então é acessibilidade como um todo. A demanda é grande, eu atualmente me escondo de clientes, eu não tenho condições de atender a toda a demanda que chega e ainda assim chega muita coisa. Então é muito grande esse campo de atuação. Quais empresas têm produtos prontos para soluções de acessibilidade para eventos? As soluções de acessibilidade para eventos, como eu disse, tem a parte de divulgação, que você vai precisar, sei lá, dependendo do que você estiver planejando aí no seu evento, você vai ter que disponibilizar material em braille, você vai ter que disponibilizar empresas que vão oferecer o serviço de interpretação em libras, você vai ter questão da audiodescrição, entendeu? Mas isso depende do tipo de evento que você vai fazer. Eu conheço algumas empresas, não são muitas, mas a notícia boa é que o número de empresas que atuam com essa parte de acessibilidade tem crescido a cada dia. Há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa, eu já fiz muita coisa para evento assim, eu tenho aqui a questão de oferecer serviços de gráfica braille, já fiz serviços de audiodescrição aqui para alguns clientes, já fiz alguns serviços nessa linha, mas não é assim o meu foco principal. Para mim o principal aqui é a questão da acessibilidade arquitetônica. Mas se você fizer uma busca no Google, você consegue encontrar empresas que oferecem esse tipo de solução, tá bom? E assim, só para pontuar aqui, hoje em dia a gente tem ainda a facilidade do online, a facilidade de você conseguir serviços pela internet. Então já existe hoje em dia uma coisa que é muito interessante, que é você conseguir a questão do serviço de interpretação em libras de maneira online, por meio de videochamada. Então você vai conseguir ter essa interação nos locais que precisam do atendimento em libras, não necessariamente tendo um intérprete no local presencialmente. Você pode dispor de serviços, existem empresas que oferecem esse tipo de serviço,
serviço, de você colocar a interpretação de maneira remota e funciona, porque no final das contas o que importa é você conseguir transmitir a mensagem, conseguir trabalhar a acessibilidade, fazer com que as pessoas, no caso do intérprete de Libras, fazer com que as pessoas com deficiência auditiva consigam ter acesso a essa interação, onde a principal barreira para eles é a comunicação, tá? Então existem muitas soluções hoje em dia. Se você fizer uma busca, você com certeza vai encontrar muita coisa. Como promover acessibilidade em eventos em cidades fora do eixo das capitais? É o que eu disse, se você não encontrar alguma estrutura para poder resolver esse tipo de questão no local que vai ser aquele evento ali, você vai de fato precisar buscar soluções existentes. Provavelmente isso vai ser algo que pode ser um pouco mais dispendioso pelo fato de você ter que transferir a localidade, você contratar o serviço em um local e ter que executar aquele serviço ali em outro local, você vai ter uma despesa maior, mas pode ser que já exista também nos locais que você esteja atuando. Acho que toda vez que você for fazer alguma coisa, vale a pena você buscar localmente, que as pessoas estão a cada dia mais despertando para essa questão da necessidade de se trabalhar acessibilidade nos espaços e também nos eventos. O que mais? Aqui, ó, a Clara tá falando aqui, ó, procurar associações. Com certeza. Existe, porque assim, essa necessidade da acessibilidade, ela é existente, ela é grande, e as próprias pessoas com deficiência, elas também tendem a se organizar para tentar oferecer algum tipo de solução. E isso pode acontecer em associações. É isso que você quis dizer aqui, Clara? Deixa eu acenar para as pessoas que entraram aqui, gente. Paulo, Samuel Lima, Clara Canto, Luciano Baixinho, Márcio Quaresma. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Ah, isso mesmo, tá vendo? Então, as pessoas tendem a se organizar porque é de interesse delas também que elas tenham a possibilidade de contar com esse tipo de serviço. Então, existem soluções, existem possibilidades, a gente deve sempre estar buscando. Às vezes, a realidade que você encontrou em algum momento já vai estar diferente quando você busca pelo mesmo serviço em outro momento. E é assim mesmo, as coisas vão evoluindo. Eu consigo perceber aqui muito claramente para mim essa evolução, desde quando eu comecei a atuar com acessibilidade lá em 2016. Desde quando eu comecei a ter dificuldades por falta de acessibilidade lá quando a Laurinha era pequenininha. Então eu vivi a realidade, por exemplo, de quando tentar matriculá-la em uma escola particular, de a instituição de ensino querer me cobrar, além da mensalidade, um salário mínimo a mais por período que eu quisesse deixá-la na escola, para poder ter a possibilidade de contratar um assistente que fosse ficar ali com ela pelo fato de ela ser uma pessoa com deficiência. E isso foi antes de 2015. A partir do advento da LBI, que já é em 2016, isso já mudou, já está muito claro na legislação que isso não pode acontecer. Que se você vai matricular uma pessoa com deficiência na rede particular de ensino, qualquer que seja, ela não deve ser cobrada a mais, nenhum real a mais por estar matriculada, que a escola deve suprir a necessidade daquela pessoa ali, porque ela está oferecendo um serviço, tem um papel social ali no espaço que ela está atuando. Tá? Então essa evolução para mim é muito clara, tanto nesse sentido quanto em outros sentidos de acessibilidade propriamente dito. Deixa eu ver uma mensagem aqui do Luciano Baixinho. Bom dia, Juliana. Possível fazer um vídeo explicando como deve ser reservado espaço acessível em shows? Exemplo, quando a PM está organizando um evento, onde e como reservar espaço acessível em relação ao palco. Luciano, eu vou deixar anotado aqui a sua demanda, porque esse é um tema muito interessante, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, tá? Mas, de fato, quando você vai trabalhar com o evento, você precisa ter aquele espaço reservado, e esse espaço reservado para a pessoa com deficiência, ele deve existir em todos os setores daquele evento. Não é assim, não, eu vou deixar aqui na pista um espaço para pessoas com deficiência. Então aqui já tá certinho, tô atendendo a acessibilidade. Não é bem assim, tá? Se você tem diversos setores diferentes, todos os setores devem contar com espaço acessível. Então, como é um tema assim muito abrangente, eu vou deixar aqui anotado e vou trabalhar essa questão da acessibilidade de eventos, trazendo essa demanda específica que você colocou aqui, tá bom?
Olha lá, espaço reservado em eventos. E outra coisa, é importante você ter o espaço reservado em eventos e além de ter aquele espaço, você tem que dar condições de as pessoas conseguirem acessar aqueles espaços reservados. E antes de elas conseguirem acessar aquele espaço, você precisa divulgar ter lá no seu material de divulgação que vai existir esses espaços reservados, para as pessoas conseguirem se programar, se planejar com antecedência para participar daquele evento ali, né? E sabendo que vai haver esses requisitos de acessibilidade atendidos. Espaço reservados para PCD em eventos. Tá? Vou trazer mais a fundo. Esses temas assim mais técnicos, que não são das respostas, eu tô trazendo nas lives de quarta-feira. Então, deixa comigo que eu vou trazer aqui pra gente esse tema aqui também, tá bom? Continuando aqui, gente. Como organizar e vender conhecimento em acessibilidade. Gente, vou te falar que essa é a realidade que eu estou vivendo atualmente, porque assim, são muitas informações. Então, se você tem acesso a um conhecimento, essa pessoa que mandou essa pergunta aqui, eu não sei bem quem que é, mas provavelmente é uma pessoa que trabalha com eventos. E se você tem esse conhecimento, que foi o que eu estou tentando fazer aqui, que era muito conhecimento que eu tinha, eu vi que havia uma carência no mercado de tanto projeto que chegava aqui para mim com muito erro, eu pensei, eu tenho que dar um jeito de organizar isso e tentar passar para as pessoas. E é louvável fazer isso, porque às vezes o conhecimento que você tem é o que muitas pessoas estão precisando para implementar ações para tornar a nossa sociedade mais inclusiva, mais acessível, mais inclusiva, pelo atendimento aos requisitos de acessibilidade. Agora, você tem que começar por um começo. Você pode estruturar um treinamento, você pode começar a trabalhar as suas redes sociais, que é o que eu estou fazendo aqui com essas lives, com o material que eu crio aqui para publicar nas minhas redes, para fazer esse trabalho de conscientização. E se você quiser ir além, você pode estruturar todo o seu conhecimento e oferecer para as pessoas, oferecer treinamentos, porque existe interesse e existe a necessidade de as pessoas se qualificarem. Então, se você teve o trabalho de ir lá, entender como é que é e tem a possibilidade de transferir esse conhecimento, é muito louvável. E a maneira de fazer é como a gente vê a todo momento. E as pessoas vão lá, estruturam conhecimento e conseguem, de fato, oferecer essas soluções que muitas pessoas estão procurando para resolver as suas próprias questões. Certo? O que mais? Próxima pergunta aqui, gente. Gente, tem muita pergunta, meu Deus do céu. Ah lá, o Luciano Baixinho. Quando postar, favor me marcar no post ou me colocar como colaborador. Ah, sim. Vou até anotar aqui. Luciano Baixinho. @Luciano Baixinho. Vou até anotar aqui, Luciano, para eu não lembrar de te avisar. Depois eu vou procurar isso aqui. Eu não vou achar de jeito nenhum. Tem que anotar, gente. Cabeça, né? Tanta coisa na cabeça que às vezes a cabeça não funciona direito. Então aqui, próxima pergunta. Pode deixar que eu vou fazer assim, tá, Luciano? Deixa eu acenar aqui pra Aninha Cunha, que entrou também. Você mandou mais coisa aqui, ó. Mas uma mensagem do Luciano aqui. Em minha cidade, sempre eles colocam o espaço longe do palco e da praça de alimentação. Sem falar da distância até o local de estacionamento dos carros. Pode até ter acessibilidade, mas até chegar deve ser no espaço, né? Até chegar no espaço, realmente, foi o que eu disse pra vocês aqui antes, né, gente? Não basta você ter aquele espaço. Você tem que pensar na rota que vai ser feita para a pessoa chegar até aquele espaço. E assim, deixa eu voltar nesse ponto aqui, porque é um ponto importante. Inclusive eu falo muito disso no meu método, que é o mapa da acessibilidade, que não vou entrar a fundo em detalhes como que é o método não, mas basicamente quando você vai trabalhar a acessibilidade de algum espaço, e no caso desse evento que o Luciano está trazendo, você tem que pensar em todas as funcionalidades daquele evento ou daquele espaço que você está trabalhando acessibilidade. Então é isso aí que ele colocou. Você tem que ter o espaço reservado para a pessoa com deficiência, mas você tem que pensar que num evento a pessoa vai chegar e não vai ficar parada ali em um lugar só, né? Não vai se deslocar para as outras funcionalidades daquele evento.
Então ela precisa ter o espaço, mas eventualmente ela vai precisar se alimentar, então ela tem que ter acesso à parte de alimentação, ela tem que ter condições de se deslocar até o sanitário, que eventos também vão ter os sanitários, ou sanitários acessíveis, que também tem um percentual obrigatório. Tem que pensar como que a pessoa vai chegar naquele espaço ali. Então, toda essa dinâmica de utilização do espaço, que é uma premissa do meu método, que é o mapa da acessibilidade, você deve pensar, e tudo isso deve ser possível, deve atender a requisitos de acessibilidade, e lembrando que atender requisitos de acessibilidade não é somente para pessoas com deficiência física. Você tem que considerar a acessibilidade para os mais diversos tipos de pessoas, que a acessibilidade não é para pessoa com deficiência, a acessibilidade é para todas as pessoas. Então você vai ter um acesso mais geral ali para todas as pessoas no evento como um todo, você vai ter o espaço reservado para pessoa com deficiência, e essa acessibilidade tem que ser para pessoa com deficiência física, tem que ser para o cego, tem que ser para pessoa com deficiência auditiva, pessoa com baixa estatura, baixa visão. Todas as possibilidades devem ser atendidas, tá bom? Então isso é importante também você entender. Luciano, ó, em minha cidade sempre eles colocam um espaço longe da Praça Palco. Já falei aqui. Sou PCD ativista pela causa. Me sigam. @Luciano Baixinho. Seguiu o Luciano Baixinho aí, tá, gente? PCD e ativista. Luciano, eu acho que você tá certinho, tá? Eu sou mãe de PCD. E sempre que eu vejo alguma situação que a gente vive assim pela questão da falta de acessibilidade, eu não deixo de buscar algum tipo de solução. Então, às vezes, no momento, o que você vai poder fazer é falar com o responsável pelo espaço. Às vezes ele também não se ateve a essa questão da falta de acessibilidade por nunca ter tido uma demanda como aquela, como algumas situações que a gente vive ele acontecendo. E se ninguém falar para ele, pode ser que ele nunca saiba. Então, esse papel da gente conseguir conscientizar as pessoas, mostrar o problema e buscar a solução, se a gente não tem esse papel, as coisas de fato não vão mudar, não é verdade? Deixa eu continuar respondendo aqui, gente, tem muita pergunta. Vamos lá. Você conhece o conceito de acessibilidade? Eu acho que é uma pergunta. Você conhece o conceito de acessibilidade? Sim, eu conheço o conceito de acessibilidade. Eu trabalho com acessibilidade aqui exclusivamente desde 2016. Comecei a atuar com isso por causa da Laurinha, que é a minha filha, que é PCD. E pelo fato de viver várias situações aí pela falta de acessibilidade. O conceito de acessibilidade, vou falar aqui de maneira objetiva, de maneira prática, o que é acessibilidade? É você possibilitar, é você dar condições para que as pessoas vivam as suas vidas. Basicamente é isso. Tá? Então eu dei o exemplo mais cedo aqui do cotidiano, da rotina de uma pessoa comum, que vai acordar, que vai sair, vai resolver os seus problemas, vai trabalhar, vai estudar, vai ao supermercado, vai à farmácia, vai ao cinema, vai a um restaurante, vai a um evento, vai a um show. Então essas atividades que muitas pessoas fazem com muita naturalidade, sem ter que ficar planejando muito, sem ter que pensar muito. Quando você trabalha os espaços para que as pessoas consigam desempenhar as suas atividades, cumprir as suas tarefas diárias, a sua rotina diária, o seu dia a dia, com autonomia e com segurança, é atender a requisitos de acessibilidade. Assim, um conceito prático da acessibilidade é isso. Agora, a maneira que você vai fazer isso, considerando a acessibilidade arquitetônica, é que você vai precisar conhecer quais são os parâmetros que estão indicados no referencial técnico. Tá? Então, se a pessoa tem que ir ao cinema, vai haver requisitos de acessibilidade indicados nas normas e na legislação para que aquela utilização daquele espaço, trazendo o exemplo do cinema, seja uma utilização possível, com autonomia e com segurança para todas as pessoas. Então, aquele espaço vai ser o seguinte: uma pessoa com deficiência física vai chegar lá, vai conseguir fazer o que todo mundo faz no cinema, que é o quê? Chegou, foi à bilheteria, comprou o seu ingresso, comprou a sua pipoca, foi lá na Bomboniere, pegou a pipoca, comprou, pegou o refrigerante, levou lá para a sala de cinema e assistiu o filme, depois saiu, conseguiu usar o sanitário. Então, todas essas microações
que podem ser realizadas dentro desse espaço, considerando esse exemplo do cinema, devem ter a possibilidade de ser realizadas por todas as pessoas, com autonomia e com segurança. Então, quando você garante isso, você está atendendo aos requisitos de acessibilidade. E isso deve ser garantido seguindo os parâmetros indicados no referencial técnico, que o referencial técnico ele vai servir justamente como uma diretriz, a maneira como você deve realizar aquilo, considerando as características das pessoas em geral e das pessoas com deficiência, com os mais diversos tipos de deficiência. Então, quando você possibilita isso, você está trazendo a acessibilidade. E a acessibilidade arquitetônica é somente das possibilidades de você trabalhar a acessibilidade. A arquitetônica é uma delas. Você vai ter acessibilidade na comunicação, você vai ter acessibilidade na internet, você vai ter acessibilidade atitudinal, a própria atitude das pessoas pode ser uma barreira para que as pessoas consigam utilizar espaços, edificações ou desempenhar as suas tarefas com autonomia e com segurança. Então, acessibilidade pedagógica, metodológica, a gente tem uma infinidade, mas no final das contas é possibilitar que as pessoas realizem as suas tarefas com autonomia e com segurança. É um conceito assim, mais abrangente de acessibilidade, tá bom? Como fazer projetos de acessibilidade em escolas? Eu já falei sobre isso aqui, gente, que assim, quando você vai trabalhar acessibilidade, você vai ter ali aqueles parâmetros mais gerais. Eu vou falar sobre acessibilidade arquitetônica, que é o que eu trabalho mais aqui, tá, gente? Então, você vai ter aqueles elementos de acessibilidade que são comuns para a maior parte das edificações e você vai ter aqueles elementos de acessibilidade que são específicos, no caso dessa pergunta aqui, para instituições de ensino. E essas especificidades você vai encontrar na legislação e você vai encontrar nas normas, tá? Então, tem essa diferenciação. E é assim que você vai conseguir trabalhar acessibilidade arquitetônica nas escolas. Além disso, você vai ter, além da arquitetônica, você vai ter acessibilidade atitudinal, acessibilidade pedagógica ou metodológica, que é as maneiras de você passar o conteúdo para os alunos. Então pensa, se você tem um aluno, se nessa instituição de ensino tem um aluno que é surdo, como é que vai ser, como que você vai transmitir o conhecimento? Porque a função da escola é as pessoas, os alunos irem lá e aprenderem. Como que vai ser essa transferência do conhecimento? Como que vai ser se for uma pessoa com deficiência visual, se for uma pessoa cega? Então você vai precisar de contar com recursos para fazer essa iteração e transmitir esse conhecimento. Aí já é acessibilidade pedagógica. E o espaço em si, ele deve atender a requisitos de acessibilidade. Você vai precisar ter o quê? Um acesso que seja possível de ser utilizado por todas as pessoas. Se você tem a cantina deve ter acesso, não deve ter nenhum tipo de desnível assim, degrau, né? Porque o desnível deve ser vencido por rampas. Não pode, você tem que dar acesso a todas as funcionalidades da escola. Então, aquele aluno, ele deve conseguir acessar todas as dependências da escola, todos os pavimentos. Tem que conseguir a biblioteca, a cantina, a quadra, a sala de informática. Aqui na escola da Laurinha, a professora dela me mandou aqui, não, porque a Laurinha não participou da aula, porque foi na sala de informática e lá não tem acesso. Pensa, mandar isso pra mim ainda, gente. Só que eu já tinha visitado a escola e eu vi que tinha um acesso. Ele era um pouquinho mais escondido, mas tinha um acesso lá pra tal da sala de informática. Aí eu falei para a professora de apoio dela lá, responsável, e de fato ela viu que havia sim um acesso, era um acesso mais longo, era mais difícil de ser feito, mas o acesso existia. Então essa questão de instituições de ensino, basicamente, é você pensar na função da escola. Então dentro da acessibilidade arquitetônica, você possibilitar que todos os alunos consigam acessar a todos aqueles espaços com autonomia e com segurança, e você conseguir fazer com que a finalidade da instituição de ensino, que é a transmissão, a pessoa ir lá para aprender, a transferência do conhecimento, seja realizada independente do tipo, independente se a pessoa tem algum tipo de deficiência ou não, tá bom? Deixa eu acenar aqui, Rafael Cisneiro, bom dia, Daniel Tesser Arquitetura, Tânia Sabino entrou, bom dia, minha irmã, gente, bom dia, irmã. O que mais? Vou responder mais uma pergunta só aqui, gente, vamos lá.
Para terminar por hoje, vários vira nenhuma, né, gente? Porque vários não tem como responder. Por que gente, eu tinha visto essa pergunta aqui já. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é. Por que constroem rampas pensando nas pessoas em cadeiras de rodas e esquecem de pessoas que usam muleta, fazendo andar tanto? Vou ler de novo, ó. Por que constroem rampas pensando nas pessoas em cadeiras de rodas e esquecem de pessoas que usam muleta, fazendo andar tanto? Gente, deixa eu falar para vocês aqui o que acontece. Lá na NBR 9050, tem assim, quando você tem a questão do deslocamento vertical, algum desnível, ele deve ser vencido por... Tem 3 maneiras de você vencer os desníveis, que é com escada, com rampa, ou com equipamento eletromecânico de circulação, que pode ser um elevador, uma plataforma vertical, de percurso inclinado. Então, existem essas 3 possibilidades, tá? E o espaço só é considerado acessível quando atende a pelo menos 2 delas. Então, você vai ter que ter escada e rampa, ou escada e plataforma, ou rampa e plataforma, tá? São essas as possibilidades. Só que a própria norma, ela fala o seguinte, que apesar de haver as 3 possibilidades, o mais comum é você ter escada. Então a escada provavelmente já vai estar lá e você vai precisar trabalhar a acessibilidade instalando uma plataforma, um equipamento eletromecânico de circulação ou uma rampa. E a própria norma fala que é para se dar preferência para a rampa. Por que a norma fala dessa preferência da rampa sobre a plataforma de elevação vertical? A rampa, se você pensar, ela vai ser uma solução mais definitiva. Construiu a rampa, acabou. A rampa está lá junto da escada, a pessoa vai ter a possibilidade de vencer esse desnível, como a pessoa perguntou aqui, com certa dificuldade, mas será uma solução definitiva. O que ocorre com os equipamentos eletromecânicos de circulação é que, primeiro, ele é um equipamento que está sujeito a falhas, tá? Então, pode acontecer de no momento que você estiver ali precisando do equipamento, ele não vai estar disponível. E vai ser algo que vai impedir, de fato, o acesso das pessoas aos pavimentos ou a outros níveis diversos aos que elas estejam. Tá bom? Então, por isso que se dá preferência à rampa. O inconveniente da rampa é esse aí. Eu sou uma defensora da rampa por esse motivo. Porque você chegar em algum local e não ter a possibilidade, você poder contar só com a escada, acaba sendo uma situação muito difícil de você conseguir vencer. Então, se a rampa tá lá, você sabe que ela sempre vai estar ali, não vai ter nenhum problema de manutenção, é só pegar, usar. Só que tem esse inconveniente, que a rampa, ela de fato, ela vai ser uma rampa que a pessoa vai precisar fazer um percurso muito grande para vencer o desnível, dependendo da altura daquele desnível. E isso acontece porque quando você pega lá as especificações de rampa lá na NBR 9050, você vai ter a questão da inclinação. Você não pode considerar uma rampa como inclinação muito elevada, não pode ser uma rampa muito inclinada, porque você... inclinada assim, não pode ser uma rampa muito inclinada. A inclinação de rampa lá, a trivial, a convencional, é 8,33. Existem outras possibilidades também, mas a principal que a norma menciona lá é 8,33%. 8,33% é uma inclinação suave. Só para vocês conseguirem pegar do que é 8,33% é o quê? É você imaginar que dentro de 1 metro, um deslocamento horizontal aqui de 1 metro, tá? Em 1 metro, você subiu 8,33 centímetros. Então, ela é bem, imagina um triângulo aqui, 1 metro, 8,33. Então, é uma rampa bem suavezinha mesmo, como vocês já viram em muitos locais. Com essa exigência de inclinação suave para que as pessoas consigam utilizar as rampas com autonomia e com segurança, as rampas acabam ficando muito extensas. E isso que essa pessoa falou aqui é uma realidade que eu vivo aqui na minha casa. Por quê? Porque a Laurinha, ela tem marcha independente com andador.
tá? Então, ela tem o andador dela, é um andador posterior, que eu faço questão que ela use esse andador. Porque eu sou a bruxa, vai usar o andador, porque se ela não usa o andador, porque se ela pudesse, gente, ela usava só a cadeira. A Laurinha ama a cadeira, viva a cadeira. Ela tem 2 cadeiras de roda aqui. Se ela pudesse, ela iria para a escola somente com a cadeira. Ela nem teria o andador. Só que o andador é importante para ela conseguir preservar a funcionalidade que ela tem de ficar de pé, de conseguir andar, de se exercitar, porque se ela for só para cadeira, ainda mais agora que ela ainda está em fase de crescimento, ela tem 14 anos, pode ser que daqui a um tempo ela não consiga, ela perca um pouco da autonomia que ela conseguiu desenvolver utilizando o andador. Então, se ela pudesse, ela usava só a cadeira, mas eu não deixo. Eu falo, não, vai com o andador, porque eu sou a bruxa, você vai de andador para você conseguir se exercitar. Então, o nosso combinado aqui em casa ela vai com o andador para a escola segunda, quarta e sexta e vai de cadeira terça e quinta. Por quê? Que ela me pediu, mamãe, por favor, porque terça e quinta é o dia da educação física. Tadinha. É o dia da educação física. E com a cadeira é mais ágil para ela conseguir circular lá na escola. E com o andador tem essa questão da rampa. Porque lá na escola dela não tem equipamento eletromecânico, lá tem a rampa. E para ela ir lá para o segundo andar, para ela conseguir no segundo andar, ela tem que usar a rampa. E a rampa acaba sendo um percurso longo. O que é ótimo e péssimo ao mesmo tempo. Porque é péssimo porque ela fica lá, tem que subir a rampa, vai lá, meu filho. Vai devagarzinho, vai subir na rampa, mas consegue chegar. E é péssimo ao mesmo tempo. E é ótimo ao mesmo tempo, porque se ela tem que fazer esse deslocamento longo, ela acaba se exercitando, o que é bom para a mobilidade dela, entendeu? Então, essa questão é isso aqui, gente. A rampa, ela vai ter os seus prós e vai ter os seus contras. O equipamento eletromecânico vai ter os seus prós e vai ter os seus contras. Só que se você colocar na balança e ver qual que você vai conseguir trazer a melhor solução para trabalhar a acessibilidade dos espaços, é uma questão de avaliação pontual. Eu, como profissional, eu defendo a rampa, tá, gente? Eu defendo a rampa pelo fato de ser uma solução definitiva e já aconteceu muitas vezes de eu chegar no espaço, precisar ir com a Laurinha, o elevador tá com defeito, a plataforma tá estragada. Já fiquei presa na plataforma com a Laurinha, a plataforma estragou a gente lá dentro, acabou a energia. Não sei o que aconteceu lá, ficamos lá um tempão esperando chegar o técnico. Então existem esses inconvenientes para a plataforma e existe este outro inconveniente aqui para a rampa. E cada um vai ter a sua necessidade, cada um vai ter a sua realidade. Para a Laurinha, o exemplo que eu vivo aqui, né, gente, o exemplo que eu vou trazer para vocês. Então, para ela, a rampa para ela é péssimo, porque ela fica lá andando, é extenso mesmo, tá, gente? Mas eu acho bom pelo fato de ela conseguir se exercitar e não perder o pouco de autonomia que ela conseguiu conquistar ao longo desses anos. Então, tecnicamente, a rampa ela é longa mesmo, ela tem uma inclinação baixinha mesmo para as pessoas conseguirem. E é pensado justamente para as pessoas conseguirem transitar. Agora, pensa na rampa. A rampa, para ser curtinha, ali ia ser muito inclinada, ia ser perigoso, ia ser difícil, mais difícil da pessoa conseguir andar ali. Então, existem essas características diferentes para esses elementos, para você fazer essa circulação vertical. O Luciano mandou mais mensagem aqui. O Luciano tá participativo hoje, hein, Luciano? Mesmo não precisando usar acessórios de acessibilidade, tenho dificuldades em usar escadas sem corrimão e em determinado local onde a rampa é muito extensa também tenho dificuldade de andar muito. Luciano, você usa cadeira de rodas? Ou você usa, mesmo não precisando usar acessórios de acessibilidade? Ah, tá. Então você não usa acessórios de acessibilidade. Olha, o corrimão, ele é um item obrigatório, tá? Aí não tem conversa, não. Corrimão duplo, duplo dos dois lados, em duas alturas, para escada, para rampa, com prolongamento, é um item que é obrigatório. Mas enfim, tem esses contratempos que eu falei. Cada um vai ter uma dificuldade maior para utilizar um e para utilizar outro. Então a questão é você pesar, porque vai haver situações também que você não vai ter espaço para colocar uma rampa. Então, necessariamente você vai precisar colocar um equipamento eletromecânico, porque a acessibilidade ela deve ser garantida, inclusive é o nome do meu treinamento, acessibilidade garantida, treinamento acessibilidade garantida, ela deve ser garantida em todas as situações. Então a gente avalia ali o espaço
onde geralmente tem uma rampa, então você vai ver a possibilidade de se projetar uma escada associada àquela rampa, e se não for possível, você tem que viabilizar a instalação de um equipamento eletromecânico. Então, a pessoa que mandou essa pergunta aqui, espero que eu tenha respondido. E é isso, gente, não tem como você priorizar a utilização de uma ou de outra pessoa. O espaço ele deve ser trabalhado tal que todas as pessoas consigam utilizá-lo com autonomia e com segurança, e a gente tem que ver dentro do referencial técnico quais são as possibilidades que a gente pode utilizar ali para que isso seja possível para todas as pessoas, tá bom? Gente, terminamos por hoje, ficamos por aqui. Aqui, ó, pergunta da rampa, para eu lembrar que semana que vem a pergunta da rampa. Luciano, tô te devendo aqui a questão da acessibilidade para esse espaço aqui em evento. Vou trazer esse conteúdo aqui pra gente e vou te marcar conforme você me pediu aqui, tá bom? Gente, bom dia. Deixa eu acenar aqui, chegou mais gente. Deixa eu acenar aqui. Gianlupe. Também terminamos por hoje. Sexta-feira que vem. Cadê? Bom dia, a plataforma inclinada é um equipamento de acessibilidade? Pergunto porque muitas vezes existem... Deixa eu ver aqui. Daniel Tesser. Só respondeu você aqui, tá, Daniel? E vou encerrar. Bom dia, a plataforma inclinada é um equipamento de acessibilidade? Pergunto porque muitas vezes existem... Eu acho que é nenhum operador. Não dá autonomia. Olha... O que acontece com a plataforma? Você tem a plataforma de percurso vertical, que é aquela convencional. A plataforma de percurso inclinado, ela vai ser, não é aquele banquinho que você tem um trilho ao longo da escada, não. Não, é uma plataforma mesmo, que a pessoa vai lá, ela na parte de baixo da escada, é uma plataforma que ela sobe e ela acompanha o percurso, a inclinação ali da escada e faz com que a pessoa consiga alcançar o nível superior ali daquele desnível, tá? Essa plataforma, ela é para utilização assistida. Então deve ter um operador ali para poder fazer para poder auxiliar na utilização desse equipamento. Ela não é para utilização autônoma. Quer ver? Vou até pegar aqui para ver aqui na 9050. Que ela é para utilização assistida. Então, se em algum local aí que você esteja utilizando tem essa plataforma de percurso inclinado, ela deve contar com a presença de... Aqui, ó, ela aqui, ó. Deve contar com a presença de um operador. Essa aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui na norma. Tá aqui no item... Plataforma de elevação inclinada, deve haver sinalização visual no piso, na cor contrastante com a cor adjacente, demarcando área de espera para embarque e o limite da projeção do percurso do equipamento aberto em funcionamento, conforme figura tal. Aqui, ó. É essa aqui, ó. Figura 81. Vou mostrar para vocês, tá vendo? Então, você tem aqui uma parte, deixa eu ver onde que é em cima, onde que é embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui tá aqui, nível inferior. Tem esse espaço, a pessoa sobe aqui numa plataforma e ela vai ao longo de todo o percurso aqui da escada e alcança aqui o pavimento superior e consegue vencer esse desnível aqui. Mas essa utilização para plataforma de percurso inclinado, ela é para utilização assistida. Não é para utilização da pessoa sozinha. Isso aqui tá numa tabela aqui, quer ver, ó? Plataforma inclinada, sinalização, 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 sinalização. Isso aqui tá, mas é assistida, a gente tem quase certeza que é para utilização assistida. Tem numa tabela aqui, eu não sei muito bem não, mas eu já vi isso aqui, é utilização, aqui ó, plataforma de elevação inclinada. Instrução de uso da obrigatoriedade de acompanhamento. Então não é para utilização da pessoa ali sozinha, precisa de ser uma utilização assistida mesmo, tá? É isso mesmo. Indisponibilidade de acompanha. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Eu sabia que eu tinha visto isso aqui em algum lugar, tá vendo? Aqui, ó. Resumo. Tabela 6. Você vai ver na tabela 6 lá, ó. Sinalização visual da condição de utilização. Então, a condição de utilização para plataforma de elevação inclinada é acompanhada. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Acompanhada. Plataforma de elevação inclinada, a utilização aqui, ó. Eu me perdi tudo aqui, ó.
Sinalização visual da condição de utilização. Então, essa plataforma, de fato, é para utilização acompanhada e deve ter um operador para poder auxiliar na utilização, tá, gente? Então, é isso mesmo. Ela é um item de acessibilidade, sim. É possível de ser instalada, sim. É previsto na NBR 9050, sim. Mas a utilização dela é acompanhada, tá bom? Em local público, a exemplo da Câmara Municipal da minha cidade, tem uma plataforma. Porém, você depende de auxílio. Sendo assim, não é autônoma. No caso, não é acessível. Está errado? Ô, Luciano, mas é a plataforma de elevação inclinada ou a plataforma de elevação vertical? Porque a vertical, ela é para uso autônomo das pessoas. Essa inclinada, ela é uma utilização assistida, tá? A própria norma prevê isso aqui. O conceito fundamental da acessibilidade é a questão da autonomia e da segurança, mas existe essa previsão aqui da utilização. Mas se a utilização ela é assistida, ela deve contar com um operador que esteja disponível para que essa assistência seja realizada, tá bom? Porque, assim, não é o fato de você conseguir lá operar sozinho, é o fato de você não precisar chamar um terceiro para te auxiliar a utilizar aquele equipamento. O equipamento que está ali para utilização assistida deve contar com um operador que vai estar ali para exercer essa função, para você conseguir, quando você chegar lá, já utilizar aquele equipamento ali com o auxílio desse operador que vai estar ali exatamente para isso, para que a pessoa tenha autonomia no seu deslocamento, tá bom? Gente, então gente, falei demais hoje, meu Deus do céu, tá? Ficamos por aqui, vejo vocês na próxima quarta-feira e é isso, tenham um excelente dia, um beijo para vocês.